Didem, Sema e Edanur estão conversando. Sema e Edanur questionam a Didem, perguntando por que ela foi ao casamento da Ice, já que ela não era bem-vinda. E a Didem diz: eu fui tirar uma dúvida, queridinhas. Uma dúvida, e consegui tirar essa dúvida. E a Sema diz: que dúvida, hein? Didem diz sobre o casamento do Alim Ebrahim e da Esma. Claro que foi tudo planejado apenas para o bem do Fikret. E para me prejudicarem, né? E a Edanur diz: eles jamais fariam isso, senão nós saberíamos. E a de Dentes: eu acho que eles não confiam em vocês duas. E a Sema dispare de querer causar intrigas o tempo todo. Nisso, o Augusto chega e revela que tiraram a vida do Mitate, deixando todas chocadas. Já na casa do Sengiz, o Skinder está furioso e diz: como você teve coragem de mandar o Khan tirar a vida do Metati? Hein? Por que você fez isso? Lá há câmeras de segurança. Ele será pego. E o Sengiz diz: eu não sou incompetente como você. Entendeu? Ninguém pegará ele. Não há câmeras lá. Não se preocupe. E o Skinder diz: se você continuar fazendo isso, você me paga. Entendeu? Pare com isso de uma vez por todas. Sengiz diz: cala a boca. Chega, não faça eu esquecer que você é o meu irmão. Senão eu acabo com a sua vida também, entendeu? E o Skinder sai do escritório furioso. Bem na hora, o Khan chega, entra na sala. Skinder, ao ver o Khan, se aproxima do Khan e não diz nada, apenas dá um tapão bem dado nas fuças do Khan. Khan olha com raiva para o Skinder. Skinder sai furioso. Khan vai falar com o Sengiz do escritório e diz: pelo jeito, você contou para o meu pai? Sengiz diz: não fique triste com seu pai. Não se preocupe. Você só tem que respeitar o seu pai. Apenas isso. E o Khan diz: eu não falei nada para ele, não se preocupe. E o Sengiz diz: a propósito, acho que a polícia virá atrás de nós. Você não contou nada pro idiota do Ferati, né? Khan diz: não se preocupe, eu não contei nada para ele e nem para ninguém. Enquanto isso, Skinder está conversando com a Ganzé e o Ferati. E diz: o Khan é um idiota, está se deixando manipular pelo Sengiz. Eles meterão os pés pelas mãos. E vocês dois não deixem que eles manipulem vocês, entenderam? Não façam nada pelas minhas costas. E o Ferati diz: eles não me falam nada, não se preocupe, tio. Eles não confiam em mim. E o Skinder diz: temos que fazer alguma coisa. Mas vocês não podem ajudar eles, entendeu? E a Ganzé diz: eu não sei mais o que fazer, pai. Eu não sei. Veja só. O tio manda eu fazer uma coisa, você manda eu fazer outra coisa. Às vezes a melhor coisa é sair deste lugar. Skinder diz: não se preocupe. Eu vou dar um jeito de tirar vocês dois daqui, em segurança. Já na delegacia, Ice, ainda muito abalada, está contando pro comandante e pro Ebrahim tudo o que aconteceu. Esma diz: nós iríamos sair logo do hotel. Eu entrei no banheiro para trocar o vestido de noiva. E quando eu fui ver, o Metati, ele estava baleado no chão. Eu não vi nada, eu não vi ninguém. Eu não vi ninguém. Ice está muito abalada. Ebrahim diz: tente se acalmar, por favor. Nisso, Fikret chega e abraça Ice. Ice, chorando, diz: você já sabe que foi? Quem fez aquilo com o Metati? Você. Tinha nos desejado até felicidade, mas quem fez isso? E o Fikret disse: eu prometo. Vamos descobrir e a pessoa irá pagar, eu prometo. Fikret pede que o Sota leve Ice para o carro e fica conversando com Alim Ebrahim e com o comandante. August chega e eles chegam à conclusão que só pode ter sido o Khan amando do Sengiz e que toda aquela confusão que quiseram causar durante o casamento foi só para despistarem.
E o comandante diz, aí vocês mandaram desligar as câmeras para tirarem a vida daquele homem que o Sengiz havia mandado para o casamento. E agora? Como vamos descobrir quem fez isso com Mitachi? Aline Ebrahim e Fikret se olham e o comandante diz, eu já sei o que fazer. E manda outro policial ir atrás do Khan e do Sengiz e do Iskinder, dizendo que o Aline Ebrahim prestou um depoimento dizendo que eles eram culpados. Enquanto o Yaya está conversando com o Musa e o Yaya está fazendo as contas de que vai pedir 1 milhão pro Mitachi, o saco de ouro que a Ice ganhou dos convidados do casamento. E nisso, o Yang chega e conta para o Yaya e o Musa que tiraram a vida do Mitachi. Enquanto isso, a polícia chega na casa do Iskinder com voz de prisão, com mandado de prisão para o Khan, o Sengiz e o Iskinder, para eles irem prestar depoimento. E o Iskinder pergunta que acusação, e os policiais dizem que na delegacia eles saberão. E todos vão para a delegacia. Já na casa da Nerges, a mãe da Zeynep, todos estão lá apoiando a Nerges, que está sofrendo muito com o que aconteceu com o Mitachi. Nisso, o Fikret chega com a Ice. A Ice está muito abalada. Chega e abraça forte a Nerges. Fikret vai falar a sós com a Leila e o Yavuz. Eles estão conversando sobre quem possa ter feito aquilo. Fikret diz com certeza armaram tudo aquilo para nos confundir, só para depois irem até o quarto do Mitachi e tirarem a vida dele. E a Leila revela que a Nerges ficou falando que a culpa era dela quando descobriu que o Mitachi tinha sido baleado. E o Fikret garante que irão descobrir quem fez aquilo com o Mitachi e que a pessoa irá pagar. Enquanto a Nerges, a Ice e a Damila estão chorando, e a Damila diz, o meu tio era um homem bom, nunca fez mal a ninguém. E a Nerges diz, era para ele ter ido embora, ele ficou, porque a Ice se separou e a Ice era o grande amor da vida dele. Ele só queria se casar com a Ice. A Ice ainda chora ainda mais do que estava chorando. Enquanto o Khan, Sengiz e Iskinder chegam na delegacia e se dão de cara com Aline Ebrahim. Aline Ebrahim, ao ver eles, se revolta e diz, como vocês podem ser tão covardes? E o Sengiz diz, o que você está falando, Aline Ebrahim? Me fala isso dentro de uma delegacia, fale isso para mim fora daqui. Aline Ebrahim diz, eu falarei, não se preocupe. Se vocês não irem até mim, eu irei até vocês. Aline Ebrahim tem que se controlar para não avançar no Khan e no Sengiz. Alguns tiram a Aline Ebrahim de lá e o Sengiz, o Khan e o Iskinder vão prestar depoimento ao comandante dizendo que eles não fizeram nada. E o comandante diz, o Khan foi o primeiro a sair. Me diga, Sengiz, você que não foi ao casamento, que horas o Khan chegou? Sengiz diz, eu não sei, não fico olhando para o relógio, mas ele chegou antes que o Iskinder e a Nerges. Pode perguntar para a Nerges. E o comandante diz, eu irei perguntar, e vocês irão prestar o depoimento novamente e passarão a noite aqui na delegacia. E o Iskinder diz, tudo bem. E o Sengiz diz, de jeito nenhum. E o comandante diz, ficarão aqui sim para prestar depoimento. E também é uma ajudinha, porque como o Mitachi tinha muitos amigos, com certeza irão atrás de vocês, que são os principais suspeitos. E na casa da Zeynep, a Aline Ebrahim chega para falar com ela e com o Fikret. E o Fikret diz, prenderam o Sengiz e o Khan? E o Aline Ebrahim diz, sim, mas obviamente amanhã irão soltá-los. Zeynep diz, eu não entendo, vocês tomaram tantas precauções por causa deles, até o comandante estava no casamento. Fikret diz, eles nos entregaram um homem
E nós fomos atrás dele, pegamos ele e baixamos a guarda. Só que não sabíamos que eles tinham outros planos. O cão foi até o quarto e tirou a vida do Mitachi, e as câmeras estavam desligadas. Ali em Ebraindes eu estava desconfiada. Eu pedi que o Mitachi e a Ice fossem rapidamente embora do hotel, mas não deu tempo. O cão pegou o Mitachi primeiro. Fikret diz: quando eu fui na casa da Nerges, a Leila me disse que a Nerges, quando descobriu o que havia acontecido com o Mitachi, ficou falando que a culpa era dela. Ali em Ebraim diz a Nerges: ou ela irá negociar com Sengiz de novo, ou pedirá a nossa ajuda, Fikret. Fikret diz: ela não é de confiança, como faremos um acordo com ela? Ali em Ebraim diz: já fizemos um acordo com ela uma vez, e você saiu da cadeia. E o Fikret diz: e com isso eu fiquei preso. A Dâmila: belo acordo, não é, Ali em Ebraim? Se você conseguir convencer a Nerges a me tirar dessa enrascada, eu aceito qualquer plano dela. Zeynep tem mais um detalhe. A Diden convenceu a Dâmila de que o casamento seu e da Esma é de mentira, Ali em Ebraim. Agora a Dâmila está triste, mas a Diden com certeza vai continuar investigando. E você, Fikret, não mandou ainda mensagens para a Esma? Ela deve estar preocupada. Ali em Ebraim, dispare com isso, Fikret. Não mande nada para a Esma. E se o Kemal olhar o celular da Esma, hein? Por favor, pare com isso. Nisso, a Zeynep e o Ali em Ebraim começam a discutir e o Fikret sai da sala. Ali em Ebraim e Zeynep se beijam e param de brigar. Mais tarde, o Augusto vai levar o Ali em Ebraim para a casa do Kemal e diz para Ali em Ebraim que não aguenta mais ficar levando Ali em Ebraim para Zeynep e depois para Esma, que só falta ele dar uma passadinha na casa da Diden. E o Ali em Ebraim diz para o Augusto parar de brincadeirinhas. E na delegacia, no dia seguinte, o comandante é obrigado a soltar o Khan, o Sengiz e o Skinder. E o Sengiz ainda ameaça sutilmente o comandante. Enquanto o Yaya está conversando com a Ice e está segurando um saco nas mãos, Ali em Ebraim chega e pergunta que saco é aquele. Yaya tenta esconder e a Ice diz: é o ouro do casamento. Eu dei para ele descobrir quem tirou a vida do Mitachi. Ali em Ebraim diz: vamos descobrir. Todos nós juntos iremos descobrir, e devolva o ouro para a Ice, Yaya. E quando descobrirmos, faremos a pessoa pagar e distribuiremos o dinheiro, o ouro, para os pobres. O Mitachi gostaria disso. E a Ice concorda com a ideia do Ali em Ebraim. Isso, Ali em Ebraim e a Ice entram na casa, onde o Kemal já está lá, conversando com a Esma, a Dâmila, a Nerges. E a Dâmila fica o tempo todo olhando incomodada para a Esma e pergunta como está o casamento da Esma e do Ali em Ebraim. E o Kemal muda de assunto, pergunta como a Zeynep está. E a Zeynep diz que está desconfortável na frente de pessoas que eram amigas e viraram inimigas. Nisso a Nerges chama o Ali em Ebraim e o Fikret para uma conversa a sós no escritório dela. E a Nerges diz: pelo que aconteceu com o Mitachi, com certeza ele contou para vocês. Fikret diz: então a senhora entendeu o recado que o Sengiz passou para a senhora, depois de tirar a vida do Mitachi, não foi? Nerges diz: eu não tinha saída. O Sengiz chegou na minha casa apontando uma arma para mim. Ali em Ebraim diz: você nos traiu, o Mitachi não nos traiu. E tiraram a vida dele. Eu avisei várias vezes. Pense no seu irmão, nos seus filhos e em você mesma. Nerges diz: você me falou e eu não te ouvi. Mas agora me diga o que eu faço para proteger a Dâmila e o Yavuz. Ali em Ebraim diz: me deu motivo para confiarmos em você, porque na primeira briga do Fikret e da Dâmila, você, Nerges, corre entregar o
o Fikret para a polícia, não é? E a Nerges diz, eu prometo que eu não farei isso, eu dou a minha palavra. A Linhebrain diz, eu tenho um plano. Você vai falar com o Sengiz e vai dizer que acha que foi o Fikret que tirou a vida do Mitat, como fez quando tirou a vida do seu marido. O Fikret diz o que? A Linhebrain diz, calma. E depois? E depois você vai convencer a Dâmila disso também. E a Ice. Assim, o Sengiz vai acreditar. E depois você vai atrair o Fikret para uma emboscada onde irão tentar tirar a vida dele. Esse é o plano. Olá, pessoal! Está gostando de assistir Amor Sem Limite? Escreva aqui nos comentários. E também escreva se você acha que o Aline Ebraim e o Fikret devem confiar na Nerges. Tchau!